Olá, sejam todos muito bem-vindas ao podcast Toques de Despertar. Estamos aqui em mais um episódio cujo tema nos ocorreu hoje durante o almoço, porque estamos gravando num domingo, e fizemos um almocinho aqui na minha casa e chegamos naquelas divagações de sempre, porque não existe uma oportunidade em que eu e a Fernanda nos encontremos em que a gente não acaba fazendo muitas divagações. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas para a Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda ao seu podcast. Muito obrigada, Adriana. Seja bem-vinda você ao seu podcast. Ao meu, Então, ao seu, ao nosso ao podcast. nosso podcast. Hoje, então, eu estava comentando aqui que o nosso motivo de divagação pós-almoço foi por que nós sufocamos os nossos sonhos. E a gente chegou nisso a partir de cada uma tá falando algumas coisas que queria ter feito, alguns sonhos lá de infância, de adolescência, que pelas circunstâncias que a vida nos ofereceu, e a gente respondeu inconscientemente, acabamos sufocando. E eles ficaram de lado e a gente acabou atribuindo a responsabilidade por realizá-los a outras pessoas, que a gente vai falar também mais a respeito, ou simplesmente deixando que eles morressem, ficassem escondidinhos numa gaveta. E aí eu te pergunto, por que a gente sufoca aqueles sonhos que a gente tinha lá quando a gente começou infância e adolescência? É isso aí. Bom, bem-vindos todos, né? Que bom que vocês estão aqui compartilhando as nossas divagações, né? E esperamos que isso possa tocar o coração de vocês e trazer talvez aí alguma clareza, alguma compreensão de alguma coisa que vocês possam estar buscando, porque às vezes só escutar uma frase, uma palavra, parece que gira alguma coisa dentro de nós, né? E como a Adri estava falando, né, a gente estava conversando ali logo depois do almoço sobre os nossos sonhos, as nossas vontades, e a gente começou a se perguntar, gente, mas por que a gente deixa isso para depois? Por que a gente vai prorrogando os nossos sonhos e muitas vezes colocando os sonhos de outras pessoas na nossa frente, né? A gente tem até uma característica que é muito mais fácil a gente realizar o sonho dos outros, ajudar os outros a realizar os seus sonhos, do que nós mesmos realizarmos os nossos, né? Os nossos desejos, as nossas sonhos mais profundos, aqueles que mexem lá na nossa alma, né? E é claro que eu sempre falo para vocês do ponto de vista sistêmico, né? Que é do ponto de vista do qual eu trabalho, mas também do qual eu busco conduzir hoje a minha vida. Então, se a gente parar para pensar, nós, né, enquanto crianças ali, né, a gente recebe toda uma informação do nosso sistema familiar a partir das atitudes, dos comportamentos, daquilo que os nossos pais nos ensinam, né? E muitas vezes, se a gente parar para pensar, os nossos pais já, muitos deles não realizaram seus próprios sonhos, né? Porque eles ficaram tão atribulados ao tenho que, ao ter que, eu tenho que cumprir uma tarefa, eu tenho que cumprir um mandamento, eu tenho que cumprir algo que alguém me ensinou que eu deveria, que os sonhos vão ficando de lado, como se eles fossem meras fantasias e não aquilo que realmente te dá prazer e realiza os teus sonhos, né? Então a gente vai vendo que a gente é tão embebecido de crenças, né? De que o sonho é uma fantasia, de que sai disso, moleque, guria, isso é bobagem, você não vai ganhar dinheiro com isso. E a gente vai deixando esses sonhos de lado, né, para entrar na caixinha do quadrado que a sociedade de algum jeito nos colocou, né, já há muitos anos. Então, quando a gente tem ali os nossos 19 anos, às vezes a gente tem um sonho tão grande, só que a gente dá lugar a esse sonho para realizar, às vezes, o sonho do nosso pai, para realizar o sonho da nossa mãe, seja através da faculdade que eles não fizeram, então a gente acaba fazendo por eles, né? Muitas vezes também a gente deixa de realizar os nossos sonhos do ponto de vista sistêmico, né, para a gente poder agradar alguém, né, agradar o pai, agradar a mãe de forma inconsciente, até muitas vezes, né. Então a gente vai vendo que os nossos sonhos, sonhos da nossa alma, aquilo que nos faz vibrar, vão ficando lá no cantinho, lá escondidinho, lá no fundinho do última fila para ver se de repente, em algum momento na minha vida, eu vou ter tempo, né, de realizar esses sonhos. Será que tem alguma coisa a ver com o fato de quando um sonho é nosso, é tão profundamente nosso, a gente teria que se comprometer muito com ele para realizá-lo,
então fica mais cômodo realizar os sonhos dos outros, ou ajudar os outros a realizarem os seus sonhos. A gente não se compromete tanto com o resultado, com aquilo que a gente quer alcançar. E aí fica mais, digamos assim, mais dentro da zona de conforto. Foi como eu te falei, às vezes não é nenhuma questão consciente, né? Muitas vezes é uma questão inconsciente, que a gente não sabe nenhum motivo pelo qual a gente se auto-sabota para não realizar os nossos próprios sonhos, né? E que daí, claro, cabe uma investigação, cabe um mergulho em si mesmo para poder entender, poxa, quais são os sonhos daquela menininha, sabe? Daquele menininho, enfim, quais eram os sonhos, qual era a vontade, qual era o desejo lá no fundinho da alma, o que aquela criança almejava, queria da vida. E eu não falo somente no aspecto profissional, eu falo no aspecto de vida. Qual era o teu sonho de verdade? Qual era o teu desejo? E que ele vai se perdendo ao longo da vida, porque você vai sendo ensinado de que não, você tem que trabalhar duro para ganhar duro, ou você tem que ser forte, ou você tem que ser uma mulher de sucesso, ou você tem que ser uma mulher que não dependa dos homens. Como muitas mulheres que eu atendo, principalmente hoje, a gente vai ver uma sociedade com mulheres com uma energia masculina muito intensa, né? Mulheres que vêm de uma criação das mães ou das vós, não, você tem que ser independente, você não pode depender de homem, você tem que ser uma mulher que dá conta da sua própria vida. Mas muitas vezes o sonho daquela menininha era ser mãe, sabe assim? Era ser mãe, era ter uma casa, era cuidar do marido, dos filhos, era isso, né? Só que muitas vezes isso vai sendo tirado porque, de algum jeito, eu quero agradar aquelas que me deram a vida, claramente, né? Que não puderam realizar isso na sua própria vida. E quem disse que também os dois não podem se equacionar e os dois não podem existir? Claro que pode, né? Assim como outras questões, né? Muitas mulheres também que vieram de sistemas familiares, né? Onde elas repetem, talvez o sonho dela era estudar ou viajar o mundo, só que acabou casando, tendo filhos e cuidando do marido, repetindo uma história de sistema familiar igual às outras mulheres e que não se permitiu viver o seu sonho, porque no fundo isso gera culpa, que é aquilo que a gente sabe que sistemicamente a gente chama de a má consciência, né? E muitas vezes você não dá conta de viver na má consciência na sua vida, que é não seguir o padrão nem a regra do teu sistema familiar. Então, por isso que cabe sempre uma investigação muito profunda de que por que você auto-sabota os teus sonhos, né? Por que você deixa de lado você? Para quem que você tem que provar que você consegue ser forte, suportar? Às vezes, poxa, tantas pessoas sozinhas aí, né, que estão suportando uma dor muito profunda. Para quem? Você quer provar para quem? Ah, mas as pessoas elas tendem a ver sempre essas questões de um ponto de vista muito superficial. Ah, mas eu assumi esse compromisso com fulano, eu tenho compromisso com ciclano, ou as pessoas me veem assim, ou o que vão pensar de mim se eu abandonar, quando na verdade o teu maior desejo era esse, né? Às vezes viver uma vida mais simples ou uma vida mais leve, e o que te impede? Se a gente não mergulhar na gente mesmo, no processo de autoconhecimento, muito dificilmente a gente vai conseguir realizar esses sonhos de forma profunda, amorosa e leve. Muitas vezes até a realização dos nossos sonhos vem, mas a um custo muito alto, muito sofrido, muito dolorido, né? Me parece que a gente valoriza mais os objetivos concretos do que os sonhos mais leves. Por exemplo, se a gente tem um objetivo de conquistar 500 mil reais até tal idade, parece que ele é muito mais, muito mais associado à vida possível do que um sonho, como você falou da sua cliente no outro podcast, dançar. Parece que não existe como acoplar a vida real com o sonho. Por que a Exato. gente tem tanta dificuldade em associar isso e tornar possível? E não apenas isso, né? A gente vai ver que a gente tem que ser muito bom em alguma coisa que eu faça. No caso dessa minha cliente que tu chamou a atenção, onde ela foi dançarina, né, e se machucou e teve que deixar, né, a dança e acabou casando, tendo filho.
na repetição do seu próprio sistema familiar. E eu disse para ela, volta a dançar, né? É óbvio que você não vai ser profissional e não precisa ser profissional, só precisa dar prazer. Só precisa ser aquele momento que a tua alma consiga se expressar e que a tua alma consiga dizer assim: nossa, foi para isso que eu vim aqui, era isso que eu queria viver. Mas é claro que isso tem um custo, né? Se você tem uma vida onde essa vida ela foi construída a partir de crenças de que da tua imagem externa, do que o outro vai pensar de mim, do que o outro precisa de mim, do que eu tenho que fazer pelo outro e salvar o outro e resolver a vida pelo outro, claro que você vai ter que abrir mão de alguma coisa dessa para você realizar o seu próprio sonho, porque você vai ter que ter tempo para você, tempo para poder realizar aquilo que realmente faz sentido para sua alma. E talvez algumas pessoas não queiram mais ficar ao seu lado, mas existe uma máxima, né? Quem te ama de verdade sempre vai te aceitar e vai te apoiar. Agora, quem não te ama e só estava se aproveitando do tempo que você estava ali completamente dedicando a ele, essa pessoa com certeza não vai gostar. Tu tem algum sonho de infância, de adolescência que deixou passar e hoje você ou gostaria de ter realizado ou ainda pretende realizar? Ah, sim, eu tenho, né? Inclusive, olha só que interessante, né? Paguei para minha filha fazer, né? Que foi morar 4 meses, né? No caso dela, 6 meses fora, né? Morar em outro país e também dançar. Então, esses são dois sonhos que eu não consegui ainda realizar na minha vida, mas paguei para minha filha fazer, né? Ela foi realizar por mim, o que não é o certo. Muitas vezes os filhos realizam os sonhos pelos pais, né? É por isso que eu digo quais são as dinâmicas inconscientes, e esse é algo que, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou me permitir, né? Logo, inclusive, já está nos planos. A dança eu já comecei, agora o viajar é passar 4 meses fora, no sentido de me experimentar, me descobrir, né? Como tu já sabe, todo mundo aqui já sabe, eu fui mãe com 18 anos, né? Então, enquanto todo mundo estava lá nas suas experiências, sejam elas quais fossem, né? Eu estava lá cuidando de bebê e fui casada durante 10 anos. Então, toda a minha estrutura foi de trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Jovenzinha, menininha. Então, eu pessoalmente não aproveitei essa leveza de me experimentar na vida. E é algo que eu tenho construído para que eu possa me permitir fazer isso, né? Melhor ainda se for com um parceiro, com uma parceira, né? Mas enquanto não surge também esse amor, por que não com os amigos? Então, E você falou sobre as experiências que proporcionou para sua filha, dos sonhos que você gostaria de ter realizado. E aí eu te pergunto, ter, digamos assim, terceirizado a realização do sonho, te realizou de alguma forma, ainda que não totalmente, vê-la fazendo o que você gostaria de fazer, te trouxe realização? traz, traz realização, não resta a menor dúvida, principalmente quando tu vê o teu filho fazendo aquilo não por ti, mas principalmente por ele mesmo. Então, claro que traz realização. Contudo, não preenche, porque o que preenche é quando você se permite fazer a sua própria experiência. Então, é isso que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar para as nossas necessidades, o que é importante para a gente, quais são as nossas necessidades de alma, para que a gente possa se permitir esse tempo de vida e realizar. Porque essa vida passa muito rápido, gente. Ó, é um estalo no dedo e foi, acabou. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Daí a gente espera pela aposentadoria, espera pelo próximo ano, espera pelas próximas férias para poder realizar o sonho. E que vida que você está levando hoje, né? Que vida você tá se permitindo viver agora? Uma vida que está te abastecendo enquanto você constrói os seus sonhos? Ou é uma vida que está te sugando energia? Quais são as decisões? Você pode até ter realização, mas qual é o custo dessa realização? Né? Eu tenho outros sonhos também, que é de formar uma família, né? São sonhos, são vontades. Né? E a gente precisa estar hoje construindo uma identidade que permita abraçar tudo isso, que permita abraçar todos esses sonhos para que a gente possa colher os frutos ali na frente daquilo que eu estou plantando hoje.
Mas se eu não der espaço hoje para construir esses sonhos, para quem que eles vão ficar? Para os nossos descendentes, isso é o que a sistêmica sempre vai falar, né? Então, muitas vezes, um descendente nosso, um filho, um neto, vai lá e vai tentar, mesmo que de forma inconsciente, realizar um sonho que eu morri sem ter a possibilidade de realizar. Foi aquilo que eu falei, gente. Se eu tenho um sistema familiar de mulheres, né, que somente se casaram e tiveram filhos, né, e não puderam se experimentar na vida, não puderam nem ter outros parceiros, nem escolher se queriam casar ou não, porque muitas delas tiveram que casar, né? Não puderam estudar, ter uma carreira, ter o seu próprio dinheiro. Muitas das descendentes estão sistemicamente enroladas, né? Vamos colocar assim, emaranhadas, que é o que a gente fala, realizando o sonho dessa avó, dessa bisavó e nem está se dando conta disso, e por isso muitas vezes se coloca sozinha na vida para poder realizar o sonho de que, meu Deus, vovó não conseguiu fazer isso, então vou fazer pela vovó. Então, do ponto de vista sistêmico, quando a gente não realiza um sonho que a gente tem, a gente meio que deixa uma dívida de sonho para os nossos descendentes? Exatamente. Deixa, na verdade, uma frustração, né? Não é nem uma dívida de sonho, a gente deixa uma frustração. Porque imagina morrer com algo no teu coração. Morrer não tendo dito para a pessoa que talvez você amava, que a amava. Teve uma história, essa eu sou obrigada a compartilhar, né? Que uma cliente minha contou que ela estava num barzinho, né? Ela estava conhecendo um crushzinho dela e tal. E ela estava contando que o irmão desse crushzinho, né? Ele conheceu uma guria pela internet, tipo na época do Facebook, tá? E eles se conheceram pela internet, tipo assim, o nome dela e a fotinho dela passou como sugestão de amizade, alguma coisa assim do gênero. E ele disse que quando viu, nossa, ficou encantado por aquela mulher, tipo, ela era linda pra ele, né? Aí ele ficou meio assim, pô, como é que eu vou adicionar essa pessoa do nada e tal, enfim. Daí foi lá e adicionou. Quando ele adicionou, imediatamente ela respondeu dizendo, nossa, eu ia te adicionar agora. Enfim, os dois então marcaram de se encontraram, começaram a namorar, tinham um amor fantástico e tal. Aí daqui a pouco veio, né? Aí, claro, vai vindo a inclusão da família, né? Nesse processo. Pois bem, o avô dela, foi o primeiro amor da avó dele. Aham. E eles não puderam ficar juntos. Uau! Uau! Os netos se encontraram e se casaram. Uau! Como essa história, existem várias, muitas. Só que a gente não tem noção, porque a gente não conhece o nosso sistema familiar. A gente não sabe quais foram os sonhos não realizados dos nossos ancestrais. Às vezes a gente julga uma avó porque ai, a minha avó era essa ranzinza, bruxa, brava, ruim, como eu canso de escutar. Mas é muito fácil a gente julgar, mas não saber quais foram os sonhos interrompidos daquela mulher. Talvez casada com um homem que ela nunca nem amou, que se sentiu abusada, estuprada pelo próprio marido, gente. É real, é verdadeiro isso. E quantos homens ficaram casados com mulheres que eles não se sentiram amados? Que também não foram respeitados no seu amor, na sua expressão de carinho, entende? Então, não é à toa que a gente tem tantas dificuldades com relação ao amor. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade em equilibrar, né, o relacionamento amoroso com o relacionamento profissional, porque a gente vem de todas essas histórias. Cada história dessa compõe cada célula do meu DNA, pulsa, vibra muito forte de forma inconsciente, que é aquilo que a gente chama de campo morfogenético, que são as informações que a gente recebe através, né, da gestação, através da nossa mãe, tudo isso fica pulsando. Então, muitas vezes, o sonho da nossa alma fica bloqueado, travado, porque eu estou de forma inconsciente resolvendo
a história do meu avô, realizando o sonho da minha avó, realizando o sonho do meu bisavô, às vezes até da própria mãe, ou quem sabe do próprio pai, e a gente não tem limite, fica ali naquela dor e naquela dor, na realização daquele sonho, que tu pode até dizer, não, isso é meu, eu superamo, mas o quanto isso que você superama te limita em realizar os sonhos mais profundos da tua alma, o quanto isso suga a energia da tua vida, que tu não tem energia para mais nada, senão para isso. E eu estava pensando aqui uma coisa, ver se faz sentido, que às vezes a gente nem conhece os nossos próprios sonhos. É tanto sonho antepassado nas nossas costas para carregar que a gente não consegue nem ter força para identificar os nossos próprios sonhos. Às vezes a gente conhece. A nossa criança sabe. A nossa menininha sabe quais são os sonhos. A questão é que muito poucas vezes a gente vai até lá para conversar com essa menininha. Normalmente a gente fica na parte do trauma dessa menininha. Na parte mimada, na parte egoísta, na parte machucada da nossa menininha. É isso que acontece. Então, a gente não mergulha realmente lá no mais profundo. Tá, mas qual que era o sonho? O que faltou para essa criança que eu posso dar hoje? Que essa criança sentiu que não teve. Ela não teve carinho, ela não teve amor, ela não teve apoio, ela não teve família, ela não teve... O que ela não teve? É nossa responsabilidade de dar, então, para essa menininha isso que faltou. Só que para isso, claro, é o que eu estou falando, tem um preço, né? Muitas vezes o preço é desconstruir uma vida que eu construí em cima de uma identidade que, na verdade, não é a tua, mas que te foi dada em cima de traumas que você recebeu pela dificuldade em expressar os teus sonhos ou as tuas necessidades. E simplesmente a vida foi te levando desse jeito. E você foi indo. Ah, então é assim a vida. Puxa, eu conheço mulheres de 40, 50 anos, 60 anos, que você vê no rosto a marca do sofrimento. Pessoas que são sérias ao falar contigo, não sorriem, marcadas pelo tempo da sua própria dor. Tu vê que não tem realização de sonho ali. Tem só dar conta, e um olhar vazio, um olhar triste. Teve uma cliente, uma outra cliente minha, que ela é uma advogada de sucesso e tal, e o maior sonho dela, ela tá com 41 ou 42, o maior sonho dela era ser mãe. E eu falei pra ela, tá, querida, mas pra ser mãe tu tem que ter marido, né? Tem que ter um homem junto, né? Ou tu pretende só usar o homem, descartar o homem e me dar aqui meu filho que eu quero? Não, claro, quero ter uma família, né? Falei, tá, mas pra isso tu vai ter que abrir espaço na tua vida. Ah, mas eu amo o que eu faço. Não, eu não tô dizendo que tu não ama. A questão é o quanto que tu ama o que tu faz, na mesma medida te auto-sabota para não realizar esse sonho mais profundo que você tem, que é de ser mãe e ter uma família. Tem que abrir mão de alguma coisa para realizar o sonho. Infelizmente, não dá para ter tudo sempre, né? Aí é que tá, não sei se é infelizmente. E o que é ter tudo? A que custo é o ter tudo? É isso que a gente tem que olhar, sabe? Eu acredito que a gente possa sim ter tudo, mas que possa ser sempre de forma equilibrada e não de forma desproporcional, entende? Não de forma a uma coisa pesar mais do que a outra. A gente pode encontrar equilíbrio na vida, só que a gente tem que olhar qual que é o custo. Se alguma coisa te consome a alma, te consome energia e não te permite ir para um outro sonho, reveja os seus conceitos, principalmente os teus conceitos do que é ser forte, porque normalmente é egóico. Você tá querendo. É sempre a pergunta que eu faço com o consultório. Tá, no fundo, lá no fundo, você quer ser forte por quem? Para quem que você quer mostrar que você é forte? Pro pai ou pra mãe? A primeira resposta que vem quando eu penso essa pergunta é para mim, mas não é, né? Não. Tu é feita de quem? Pai e mãe.
É isso que a gente tem que começar a se dar conta, entende? Eu, tu e qualquer ser humano é feito de quem? Do quê? Metade pai, metade mãe. Nós somos o resultado, a integração, o conjunto dos dois. Então, nós carregamos os dois, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então, é claro que tudo aquilo que eu aprendi da minha gestação, que eu recebi durante a minha gestação até os meus 6 anos de idade, impacta na minha estrutura de quem eu sou. E as pessoas não se dão conta disso. São dinâmicas tão enraizadas, tão automáticas, que a gente não percebe. Quando algo pesa na vida, se pergunte por que eu estou fazendo isso? Para quem? Para quem que eu estou aqui? Quem que eu quero agradar? Quem queria realizar esse sonho? Eu já cheguei, ele já me abasteceu. Então por que eu continuo ainda? E uma pergunta para finalizar. Você já falou que tem Não, os mas tu não planos. contou teu sonho. Ah, eu precisava contar o meu? Ah, tu não tem? Eu tenho. Na, ver- Lógico. Ah, só eu vou contar. Ah, bonita. na verdade, é uma coisa até engraçada, porque eu sempre pensei assim, qual era o teu sonho quando era criança? E eu não lembro de um sonho especificamente. Eu lembro de um sentimento que eu sempre quis ter, que é a liberdade. Foi uma coisa que sempre me motivou. Eu queria liberdade. Bom, aquariano com ascendente em aquário, né? E foi uma coisa que eu sempre me motivou, tanto que eu fiz, minha primeira formação foi comissária de voo, porque nos meus 18 anos eu acreditava que aquilo poderia ser a liberdade, e Leva um caminho para, né? acabei não seguindo a profissão, me formei, mas acabei não seguindo a profissão, e eu tenho muito claro desse desejo por liberdade, desde que, e engraçado que a vida foi me oferecendo outros rumos, outras perspectivas, e eu fui me moldando a elas confortavelmente. E aí hoje eu também tenho, assim como tu, também estou vendo como realizar esse meu sonho de liberdade a partir já de agora. A gente já está construindo os nossos sonhos, na verdade. Sim. E por quem que tu entende assim, por quem que tu seguiu essa outra trilha? Quem te ensinou a seguir por essa outra trilha? Se queria agradar a quem? Uhum. Para mim já hoje eu consigo ver claramente essa que não era por mim exatamente. Mas e aí quando a gente alcança essa clareza é que é possível pensar de uma forma diferente e aí fazer isso, fazer as novas escolhas e ter a coragem para as novas escolhas, encarar o que é necessário para isso. Veja, tem uma coisa sistêmica que, na verdade, eu sempre acreditei nisso, né? E quando eu comecei a estudar sistêmica, ficou muito claro, né? A gente só consegue iniciar um novo ciclo quando a gente encerra o ciclo anterior com dignidade, e encerrar com dignidade é ter gratidão por tudo que aquele ciclo nos trouxe. Porque ele nos trouxe, né? Não existe certo e errado, existe aquilo que eu experimentei. Então, quando eu consigo olhar para esse ciclo que, ok, me deu o sucesso, a fama, o dinheiro, o reconhecimento, bolinhas e tal, ok, tudo certo, né? Alegria, felicidade, amor, não importa. Quando eu olho para este ciclo e deu, deu, né? Encerra aqui. Eu consigo deixar ele morrer com dignidade, dar um lugar para ele no meu coração, com gratidão. Você tem força para iniciar um novo ciclo. Enquanto você não consegue olhar para esse ciclo anterior e encerrar ele com dignidade, né, dando a ele um lugar no teu coração e com gratidão, esquece, você não vai conseguir. Não é, tá, exagerei. Não é que você não vai conseguir, mas vai ser muito mais custoso para você conseguir fazer essa transição.
Então, acho que eu posso fazer um check aqui no gratidão pelo ciclo anterior. Tô pronta para o próximo. É isso aí, que possamos todos, né, sermos gratos pelos ciclos que precisam morrer para que novos ciclos possam iniciar e graças a Deus que assim a gente precisa estar sempre se renovando e se colocando em novas experiências para poder descobrir quem nós realmente somos e qual é o valor da nossa vida. E é por aí que a gente mede o valor da nossa vida, o quanto eu me permito viver esses sonhos. Tem muita gente que diz, ah, mas eu não posso largar tudo. Você não sei? O que é largar tudo? E aí vai ao encontro do que eu ia te perguntar. Você está confortável em alimentar um sonho que vai te deixar tanto tempo fora daqui, que você tem uma vida constituída, tem uma filha, tem um consultório com agenda lotada. Você está confortável construindo esse sonho? Claro que eu estou confortável, porque quanto mais realizada eu for, mais eu posso inspirar outras pessoas. Não resta a menor dúvida. Quanto mais feliz, quanto mais felicidade eu encontro na minha própria jornada, mais eu posso inspirar outras pessoas a encontrarem felicidade na sua própria jornada. A gente não pode mudar a vida de ninguém, não existe isso, mas a gente pode inspirar outras pessoas a encontrarem as suas próprias questões e a assumirem um risco por essas transformações em sua vida. Né? Eu acredito que quando a gente se permite a experiência, né, eu acredito honestamente que a gente se permite ter a vida. Né? Então, seja o que for, né, se permitir ter a experiência sem ficar apegado, ai, nossa, mas eu vou deixar, ou o que vão pensar de mim, ou, ai, e se eu voltar e não tiver mais ninguém? Né? É assim, daí a gente recomeça de novo, daí a gente faz alguma outra coisa, mas com certeza aquilo que eu experimentei ninguém nunca vai tirar de mim. Jamais. Seja, né, essa experiência de viajar, passar 2, 3 meses fora, enfim, é uma experiência. Gente, eu já passei 2 meses fora, só quero esticar um pouquinho mais o prazo. A gente volta e tá tudo igual. Quem já viajou e passou pelo menos aí 1 mês, 2 meses fora, sabe que é assim. A gente vai, tá tudo igual para os outros, né? Eu tô dando só um exemplo, né? Uma coisa simples de viagem. E a vida, e formar uma família, e ter filhos, e mudar de carreira, e mudar de relacionamento, e mudar de país, tudo é uma experiência. E é um risco que a gente precisa correr se a gente quiser realmente experimentar a vida, experimentar o amor, experimentar o sucesso, experimentar a realização pessoal. É um risco. Estamos aqui para correr riscos. A vida é um risco. Quem busca segurança é infantil, né? Psicologicamente falando, né? Na questão até sistêmica, voltando ali, quem busca segurança é criança. Porque inconscientemente ela está buscando o quê? O pai ou a mãe. Quem é que te dá segurança na tua infância? Paterno e materno. Então, se você está buscando segurança no passo que você está dando, na verdade você está numa repetição. As grandes experiências na nossa vida estão justamente no vazio, no novo, naquilo que eu não sei o que vai ser. Pois é, então tá ali o teu crescimento. E se eu Fê, largar tudo e deixar isso, o que vai acontecer? Não sei, mas algo grande com certeza vai te trazer. Fê, obrigada. Eu que Acho que todo agradeço. mundo ficou muito feliz em saber qual é o teu sonho que tu já está trabalhando para realizar. Esse, entre outros, né, como eu falei, é isso. Talvez, assim, às vezes também, posso só Pode? continuar? Quanto mais a gente vai se permitindo realizar os nossos sonhos, mais outros sonhos vão tendo caminho para nos encontrar, entende? Mais ou menos abrir a porteira dos sonhos. Deixar um passar, os outros vêm. Exato, porque provavelmente os sonhos eles estão ali diante de uma Fernanda que ainda não se permitiu realizar outros primeiro.
É como se outros sonhos estivessem esperando pela Fernanda que eu vou me tornar. Para que realmente as coisas possam fluir nesse sentido. Então, é nisso que eu me refiro. E plantando movimentos, decisões, comportamentos novos para que você possa chegar cada vez mais próximo do teu sonho. E, consequentemente, o próximo vai vir, e o próximo vai vir, e o próximo vai vir, naturalmente. Porque está muito mais próximo da identidade, da verdade, da expressão da tua alma, do que em qualquer outro movimento que você esteve antes. Faz sentido? Faz sentido, inclusive eu quero me comprometer aqui com o pessoal que nos acompanha, da gente fazer um diário de sonhos, né? À medida que eles forem aparecendo e forem se realizando, a gente compartilha aqui, que é para inspirar cada vez mais gente. Exato! E o que eu tenho que fazer para realizar esse sonho? Qual que é o comprometimento comigo que eu preciso fazer? Qual que é o espacinho hoje que eu posso abrir dentro da minha vida, dos meus comportamentos, das minhas crenças, para poder realizar esse sonho? O quanto que eu tenho que investir de dinheiro? O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que largar? O que eu tenho que quebrar? Qual é a máscara? Qual as vergonhas? Quais são as culpas que talvez eu tenha que carregar para realizar aquele sonho? Mergulhe em você, se pergunta, anota. Você vai achar suas respostas. Estão todas dentro de nós. Só que isso a gente vai precisar o quê? Olhar. Fer, muito obrigada. Vamos então abastecendo os nossos sonhos no miudinho e no graúdo e Uhum. caminhando todos os dias, né? Se alguém quiser compartilhar com a gente os seus sonhos, por favor, entre em contato. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, @fontourafer13, pode ser pelo contato @fernandamedeiros.com. A gente vai ficar muito feliz se vocês nos contarem quais são os seus sonhos e o que estão fazendo para alcançá-los. É isso aí. Logo, logo eu vou fazer uma enquete ali no nosso Instagram e, né, respondam. Isso aí, gente. Vamos todo mundo compartilhar os sonhos para espalhar inspiração por aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Fer. Um beijo. Obrigada, Ada. Até o próximo, gente.